Fala galera, Felipe Investe aqui. No vídeo de hoje, mais um acompanhamento mensal do fundo MCRE11, fundo da Mauá Capital. Aqui algumas informações: patrimônio líquido 1,1 bilhão, valor da sua cota mercado R$ 8,82, são 83 mil cotistas aproximadamente, uma liquidez diária média em 3 milhões, último dividendo 11 centavos e um dividend yield anualizado de 16 centavos por cota. Data do seu IPO foi em 2021. Esse fundo tem taxa de administração, gestão e taxa de performance. Sim, galera, é muita taxa. Taxa de gestão 1,10% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Taxa de administração 0,20% ao ano. Taxa de performance 20% sobre o que exceder o IPCA mais 6% ao ano. Aqui no comentário da gestão ele fala sobre os 11 centavos por cota distribuídos esse mês. Comenta também que eles realizaram novos aportes em ativos que já fazem parte da carteira do MCRE11. O primeiro deles foi a integralização adicional de aproximadamente 15 milhões no CRI LA Shopping, ativo com uma taxa de IPCA mais 11,25%. E aqui ele mostra um pouco das garantias e tal. A segunda foi uma compra adicional de aproximadamente 24,5 milhões nas cotas subordinadas do FII Mauá Capital Logística, o MCLO11, ativo que já faz parte da carteira, uma estratégia estruturada do MCRE11 com perspectiva de TIR acima de IPCA mais 20% ao ano em um prazo de 5 anos. Ele fala também que com esse aumento da posição do fundo de logística da própria Mauá Capital, aproximadamente 28% do patrimônio do MCRE11 está alocado em ativos com foco em ganho de capital futuro. Então aqui ele já explica esse conflito de interesse, né, para ganho de capital futuro. Por fim, reforçamos que o MCRE11 segue alocado de maneira diversificada em ativos resilientes e 100% dos CRIs da sua carteira permanecem adimplentes. Aqui ele fala do guidance para a gente ficar de olho no próximo semestre, né, como que vai ser. A gente vê aqui que deu certinho a composição do resultado pelo cálculo da gestão, né, ainda sobrou, salvo engano, 4 centavinhos por cota aí, composição do resultado. A gente vê que ele gerou 9 centavos e distribuiu 11, pegou 2 centavos aí da sua reserva. Portfólio e taxa média de carrego. Então aqui ele fala, por ser um FII multi-estratégia, o MCRE11 investe em diversas classes de ativos distintas. E aqui a gente pode ver os ativos que ele investe. 80% do seu dinheiro está investido nos CRIs, né, carteira de crédito, 28% em imóveis mais estruturados, 8% em cotas de fundos imobiliários e 4% em caixa. Isso daí totaliza 100%. Aqui ele fala sobre o patamar de inflação e os rendimentos, né? A gente sabe que quanto maior for o IPCA, mais esse fundo vai entregar para a gente. Fala também que esse fundo ele tem um ganho de capital projetado, né? Adicionalmente à distribuição, seguindo as premissas da gestão para o resultado com eventos de liquidez dos ativos estruturados e do imóvel do fundo. Ao longo dos próximos 5 anos, são estimados 276 milhões em resultado adicional para o MCRE11, efeito caixa. Então aqui equivale a R$ 2,48 ou uma média de 4 centavos por cota ao longo de 5 anos. Aí o fundo decide se ele vai aumentar o patamar de distribuição ou ele vai manter esses 11 centavos, porém ele vai ter essa reserva aí de R$ 2,48 durante 5 anos. Estratégia de estabilização dos valores distribuídos mensais. A gente pode ver aqui, essas barrinhas é o dividendo que ele paga, e esse gráfico em cima é o dividend yield. A gente vê aqui que bate nas casas dos 15,9%, 16%. Rentabilidade do fundo, a gente vê, não tem muito o que falar. Liquidez, essa liquidez veio caindo, né, do ano passado, final de dezembro para cá, porém é uma liquidez muito boa ainda, 3 milhões. Resultado do mês, a gente sabe que o fundo ele gera 8 centavos, 9 centavos ali e vem pagando 11. No caso do mês passado, gerou 9 centavos e pagou 11. Alocação majoritária em segmentos resilientes, a gente vê aqui 51% na carteira de crédito, 18% em imóveis, tem fundos imobiliários estruturados, crédito estruturado, fundos imobiliários e 4% em caixa. Distribuição por indexador, 74% IPCA, 24%
CDI e apenas 2% IGPM. Distribuição por segmento, ele tem 29% em logística, residencial, comercial, shopping e uma pequena porcentagem em loteamento. Distribuição por região, a gente vê aqui 52% em São Paulo, 28% Centro-Oeste, 13% no Sul, 8% no Sudeste e 1% no Norte e Nordeste. Que é a tabela consolidada da sua carteira, né? A gente vê aqui e tal, as taxas, indexador e tal, carteira bem pequena. Detalhamento estruturado, a gente vê aqui os imóveis e tal. Detalhamento dos FIIs líquidos, a gente vê aqui, né? São muitos fundos imobiliários que ele tem dentro da sua carteira, né? Inclusive alguns da própria gestão, né? O MCCI, MCLog e tal. Aqui o CD Santa Cruz, né? Galpão logístico. Detalhamento, esse CD Santa Cruz aqui, galera, salvo engano, é um galpão, é isso mesmo, um galpão no Rio de Janeiro. Ativo consolidado do MCRE11. A gente vê aqui, esse galpão possui um padrão elevado AAA, que é muito bom, né? Se eles conseguirem vender esse galpão aqui, ajuda bastante aí na distribuição e recorrência desse fundo. E aqui os detalhamentos dos ativos, galera. Não tem muito o que falar. Vamos ficar de olho nessa próxima venda aí que ele vai fazer sobre esse imóvel, esse CD que eu mostrei para vocês. Um lucro bem gordo aí de R$ 2,48, uma distribuição nesse patamar sem dificuldade, sem dor de cabeça durante 5 anos aí, pagando 11 ou 12 centavos, quem sabe pode até subir esse patamar de distribuição. Então, basicamente é isso, galera. Seguimos de olho. Qualquer novidade eu trago para vocês. Eu sou Felipe Invest e fui!